Existem três coisas que são muito importantes e fundamentais para qualquer negócio B2B conseguir aumentar as suas vendas, conseguir vender mais e conseguir vender melhor. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo hoje aqui contigo, tá? Na verdade, são 5 coisas, mas duas delas elas acontecem depois da primeira venda, tá? E nesse vídeo aqui eu estou falando da primeira venda. Estou falando de tu, desde o momento em que tu vai atrás de um cliente que não te conhece, uma empresa que nunca ouviu falar de ti, tu avança ele nas etapas do teu funil até chegar na primeira venda para essa pessoa, tá? Então, eu penso que são 5 coisas, mas 3 delas são fundamentais na primeira venda. As outras 2 são para a segunda venda, eu posso falar disso também num próximo vídeo. Eu vou trazer as 3 coisas que eu anotei aqui e depois eu vou aprofundar um pouquinho em alguns detalhes de cada uma delas, porque, né, não quero ficar aqui enrolando muito no vídeo. Então, acompanha comigo mesmo depois que eu te der os 3 pontos, porque eu não vou fazer aquela coisa do mistério de a terceira é a mais importante. Daqui a pouco pode ser que eu faça um vídeo assim, mas não é o momento ainda, beleza? Definição de cliente, né? Definição do perfil de cliente ideal, a prospecção e a qualificação, o diagnóstico. Esses são os 3 pontos, tá? Esses são os 3 pontos cruciais e importantíssimos para que qualquer negócio B2B consiga aumentar as suas vendas e consiga mais do que aumentar as suas vendas, consiga vender melhor. E agora eu vou aprofundar contigo sobre cada um desses pontos, por isso que eu te falei para tu acompanhar até o final do vídeo, porque eu penso que eu tenho alguns detalhes que eu vou trazer aqui que podem te ajudar demais a entender isso com um pouco mais de visão. A definição do teu perfil de cliente ideal e a criação da lista são 2 itens em um, né? Tu tem que definir o teu perfil de cliente ideal e criar uma lista. Mas antes disso, eu acredito que a definição do teu perfil de cliente ideal, ela passa por clareza. Ela passa por clareza. E a clareza, ela vem do autoconhecimento. Já falei algumas vezes aqui em outros conteúdos do meu vídeo, vou trazer em outros conteúdos com certeza, porque clareza, autoconhecimento é fundamental para quem tem um negócio B2B, principalmente se tu tem um negócio enxuto, tu não tem um exército, então tu não tem tempo para perder. Tu precisa investir no teu autoconhecimento e na tua clareza. O que eu quero dizer com isso? Tu precisa saber exatamente qual é o tipo de empresa que tu quer vender, qual é o tipo de cliente que tu quer atender. E mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, tu tem que saber quem tu não quer atender. Tu tem que saber quem tu não quer vender. E isso vale tanto para quem já tem clientes e vai descobrir o seu perfil de cliente ideal dentro da sua carteira, ou para quem vai começar do absoluto zero. Eu, quando comecei do absoluto zero a Provent2B, e definir o meu perfil de cliente ideal, eu não tinha um histórico de clientes, eu tinha um histórico de clientes da minha empresa de gestão de tráfego pago, e o perfil de cliente totalmente diferente da Provent2B. Eu parti do zero, eu comecei do autoconhecimento e da clareza. Claro, tem pesquisa de mercado, tem várias outras coisas que tu tem que incluir nessa definição de perfil de cliente ideal, com certeza, mas a clareza, ela vem do autoconhecimento. Tu saber aonde tu consegue atender esse cliente, tu saber exatamente o que tu consegue fazer por esse cliente e o que tu não consegue fazer. Então tu precisa iniciar definindo muito bem o teu perfil de cliente ideal e criando uma lista, porque quando tu define o perfil de cliente ideal e tu tem as informações de geolocalização, tamanho de empresa, porte, faturamento, enfim, os critérios que a gente define para escolher um perfil de cliente ideal, a gente passa por uma segunda etapa, ainda dentro deste primeiro momento, que é a criação de lista. E aí a gente tem várias formas de tu conseguir essa lista, tem várias ferramentas, tem inteligência artificial que te ajuda. Não é o conteúdo deste vídeo, né? Se quiser, inclusive, faz um comentário aqui que a gente pode aprofundar nesse tema. Mas a definição do teu perfil de cliente ideal e a criação de uma boa lista de prospecção é o passo número 1, é a primeira coisa importante e necessária para que tu passe para a segunda etapa, que eu já disse aqui alguns segundos atrás a palavra, que é a prospecção. Só que vamos lá, a prospecção, até pouco tempo atrás, eu focava muito que a prospecção ela tinha o objetivo do agendamento, e só.
tá? Ela continua tendo o objetivo de agendamento. A prospecção continua tendo como objetivo, do meu caso, o agendamento. Talvez tu seja uma empresa B2B que faça a venda já por ligação, não sei. A maioria das empresas B2B, elas fazem uma ligação de prospecção para agendar uma reunião, para daí sim ou vender na reunião ou fazer um diagnóstico. Mas a ligação de prospecção, ela tem que ter um segundo objetivo. E esse segundo objetivo, quando eu resolvi começar com a Provent2B agora, no final de 2025, e comecei a desenhar o meu script de prospecção, estudar mais um pouco, eu estou sempre estudando sobre isso, eu percebi, quando eu estava estruturando a minha estratégia, tá? Tu tem que ter uma pré-qualificação. Por quê? Porque o foco não é só a reunião. O foco é uma reunião qualificada. A ideia é que, principalmente, o meu público-alvo, tá? Eu e o meu público-alvo, nós somos iguais nesse sentido. Somos empresas B2B enxutas que não temos tempo para ficar perdendo. A gente não pode perder tempo. E eu acredito que em qualquer tamanho de empresa, tu não deve perder tempo com um lead desqualificado, com um prospect desqualificado. Então, como é que eu faço para avançar para uma reunião, ou para buscar avançar para uma reunião com um cliente, com um prospect, né? Como é que eu vou saber se ele realmente está pré-qualificado? Tu tem que inserir no teu roteiro de prospecção, na minha opinião, 3 itens de validação para avançar para uma reunião. Primeiro de tudo, tu tem que validar se realmente é o teu perfil de cliente ideal. Tu desenhou o teu perfil de cliente ideal, tu criou uma lista de empresas do teu perfil de cliente ideal, mas quando tu falar com a pessoa, quando tu ligar para a pessoa, tu precisa validar realmente se tu acertou tanto na definição, mas principalmente na criação da lista. Então tu tem que criar um roteiro que preveja isso. Preveja uma pré-qualificação de se tu tá falando realmente com o teu perfil de cliente ideal. Então tu tem que validar o teu perfil de cliente ideal. Tu tem que validar se tu tá falando com um decisor. Daí, claro, dependendo do que tu vende, dependendo da tua solução, tu precisa de outras pessoas numa reunião. Tu precisa talvez da pessoa que vai utilizar a tua solução. De repente tu precisa do financeiro, ou a empresa que tu tá prospectando, ela precisa de mais pessoas envolvidas. Então tu tem que validar tudo isso. Se tu tá falando com um decisor, ou se tu precisa de colocar mais pessoas numa eventual reunião. E tem um terceiro item, que esse é um pouquinho mais complexo, mas o teu roteiro de prospecção, ele vai precisar, eu acho importante isso, tá? Tu tentar descobrir se é um cliente com predisposição orçamentária. Tu não sabe se ele vai poder te pagar ou não, tá? Tu não sabe se ele vai ter o valor para pagar a tua solução, mas tu tem que de alguma forma validar isso, né? É óbvio, numa ligação de prospecção em que tu vai abordar uma pessoa que nunca ouviu falar de ti, não te conhece, nunca ouviu falar da tua empresa, tu não vai sair perguntando para ele sobre o faturamento dele, né? Mas tu tem que encontrar alguma forma de descobrir se ele está predisposto a pagar, se ele tem o perfil econômico realmente para pagar pela tua solução, certo? Isso tudo tu tem que fazer na prospecção para depois avançar. Parece muita coisa, mas eu consegui escrever 2 scripts de 3 minutos que validam isso. Eu já consegui escrever 2 scripts de 3 minutos. Um deles eu estou validando na prática, né, nas minhas prospecções, para justamente trazer para ti futuramente, né, o que funciona, o que não funciona, e até mesmo para eu ter as melhores ideias de perguntas para validar essas informações, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu tenho um programa de implementação de um processo de prospecção, né, que é um sistema de prospecção, programa que a gente faz isso em até 30 dias, e é um programa que é focado só nisso, em buscar mais reuniões qualificadas para empresas B2B. Dentro disso, tem a definição do cliente ideal, tem a criação de lista, tem o script de prospecção, tem cadência que a gente define, tudo isso em até 30 dias. E eu coloquei esses 3 itens de validação no roteiro que eu estou testando, certo? Porque tu precisa ter uma ideia de que, puxa, eu vou falar com a pessoa certa na reunião. Porque antigamente eu fiz muitas reuniões com pessoas que estavam
predispostas a comprar, mas não era o meu perfil de cliente ideal, ou já passei por isso também de fazer reunião com quem não era o decisor. Então tu tem que colocar isso na tua prospecção. Então a tua prospecção ela tem que ter um quê de pré-qualificação lá para que tu valide algumas informações. E isso nos leva ao terceiro, né? A terceira coisa importante, que é a própria reunião de diagnóstico. E lá na reunião de diagnóstico é onde tu vai fazer de fato um bom diagnóstico. Tu precisa fazer uma excelente qualificação com aquele cliente para saber se tu tá diante de uma oportunidade de vendas, né? Tu tem que fazer uma boa investigação sobre o momento do cliente, os desafios que eles estão fazendo, né? Se ele sente isso como uma dor real e se tu realmente é a pessoa certa, se a tua empresa é a empresa certa, se a tua solução é a solução certa para que esse cliente consiga resolver o problema dele e aí também tu já implementar nele o triângulo da confiança, que é importantíssimo, né? Ele vai estar falando contigo, então é o momento de tu fazer uma boa investigação, um bom diagnóstico mais aprofundado, mas acima de tudo é o momento desse cliente perceber se ele pode confiar em você, na tua empresa e na tua solução. Isso tudo vai corroborar lá no final para que tu aumente as tuas vendas, para que tu consiga converter esse cliente. Eu vou fazer um conteúdo nas próximas semanas aqui sobre cadência de prospecção e principalmente sobre como tu sair da reunião de diagnóstico com a venda quase que ganha, tá? Então te inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos, porque eu tenho muita coisa legal para trazer aqui para ti, principalmente se tu tem um negócio B2B enxuto, quer aumentar tuas vendas, quer vender mais e melhor, sem a necessidade de contratar um exército. Eu tenho alguns vídeos já que eu já falei sobre isso aqui, tá? Mas no vídeo de hoje, nesse conteúdo, eu queria trazer essas 3 coisas importantíssimas para ajudar o teu negócio a vender mais e vender melhor. Definição do perfil de cliente ideal, mais a construção de lista, e isso passa pela clareza, pelo teu autoconhecimento, tá? E pode ser de um histórico de clientes que tu já atendeu ou pode ser do absoluto zero. A gente pode aprofundar mais sobre isso também nos próximos conteúdos. Prospecção, tá? Tu tem que fazer prospecção, eu também já falei bastante sobre isso aqui no canal. Prospecção com uma pitada de qualificação, então é prospecção com a pré-qualificação, para que tu consiga ter aumentar a certeza de que tu está avançando para a reunião com um perfil de cliente ideal e alguém que está predisposto, orçamentariamente falando, a investir na tua solução. E na reunião que tu vai fazer, tu tem que fazer um bom diagnóstico, uma boa qualificação e fortalecer o triângulo de confiança, que é para esse cliente, para que tu consiga entender se ele realmente tem a dor que tu resolve, para que tu consiga descobrir se a tua empresa, se tu e a tua solução são realmente o que ele precisa e para que ele confie que tu realmente é a pessoa que vai resolver os problemas deles. Essas 3 coisas, claro, tem uma porção de outras coisas, mas eu acredito que essas 3 coisas resumem as coisas mais importantes que tu precisa para o teu negócio vender mais e melhor. Comenta aqui para mim se faz sentido, se tu tinha essa clareza disso e se tu quer mais alguma coisa mais aprofundada sobre estes temas que eu trouxe aqui. Eu vou falar sobre isso, mas se tu me der o teu feedback, me ajuda muito mais. Dá uma olhadinha nesse vídeo, nunca sei qual é o canto que aparece, mas dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, eu acho que é nesse canto aqui, tá? Eu tenho certeza que ele também vai ajudar o teu negócio a vender mais e melhor. Não perca o próximo conteúdo. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!